Você já deve ter visto isto, tanto em filmes, séries ou outros. Aviões largando isso como contramedida para evitar ser abatido por um míssil. E de facto, essa é uma das atuais contramedidas contra mísseis mais efetivas em uso em todo o mundo. De facto, esses flares, como são chamados, possuem uma relativa boa eficácia em ambientes reais de combate, desviando o foco do míssil, do avião ou helicóptero diretamente para eles. E esses flares são apenas para desviar mísseis guiados pelo calor, uma vez que esses mísseis mantêm como foco a região mais quente de uma aeronave, que sempre são os motores. Assim sendo, os flares, que são essencialmente tubos contendo magnésio ou zinco e alguns outros compostos, e que queimam com um calor bastante intenso, geralmente acima dos 2000 graus Celsius, mais quente que um motor de avião, e que por isso conseguem ofuscar a cabeça de busca do míssil, que é muito, mas muito sensível ao calor, e redirecioná-lo diretamente para esses flares, dando assim à aeronave uma chance de escapar com segurança. Tudo muito bonito até que seja lançado um míssil guiado por radar. Aí sim a coisa complica, uma vez que os mísseis guiados pelo radar são um tipo de míssil que utiliza o radar como sistema de orientação para atingir o seu alvo com precisão. Ou seja, os flares não servem para nada contra esse tipo de míssil. O princípio de funcionamento de um míssil guiado por radar é relativamente simples. Esses mísseis contêm um radar, que é um dispositivo que emite constantemente ondas eletromagnéticas e detecta o retorno dessas ondas quando elas atingem um objeto, nesse caso, um avião inimigo. Quando essas ondas encontram o alvo, parte delas é refletida de volta em direção ao míssil. O radar do míssil então recebe esse sinal de retorno e processa para determinar a localização, a distância e a velocidade do alvo. Com base nessas informações, o míssil pode ajustar a sua trajetória para se aproximar do alvo. O míssil então calcula e realiza ajustes necessários para interceptá-lo e usa algoritmos e sistemas de controle para determinar a melhor trajetória e a velocidade necessária para alcançar o alvo com precisão. Quando o míssil está próximo o suficiente do alvo, ele ativa seu mecanismo de detonação, que pode ser uma ogiva explosiva, uma carga cinética ou um outro tipo de dispositivo destrutivo, com o objetivo de atingir o alvo e causar danos significativos. Mas o que exatamente o míssil vê quando emite e recebe essas ondas? Bom, aqui vale explicar um importante conceito que ficou de fora, a chamada assinatura radar, que refere-se às características de um objeto que afetam a forma como ele reflete e dispersa as ondas de radar. Ou seja, é uma medida de detecção e identificação de um objeto por meio de radar com base nas características do sinal de retorno. Em simples palavras, refere-se ao que o radar vê ou recebe de retorno após emitir tais ondas contra, por exemplo, um avião inimigo. E como já foi muito bem provado, lá em 1960, por Piotr Ufimtsev, que é possível tornar um avião de grandes dimensões, como um Boeing 747, e fazê-lo aparecer nas telas de radares em tamanhos como os de um pequeno passarinho. Uma área de estudo conhecida como stealth. Mas mesmo usando essa camuflagem, um avião stealth ainda pode ser abatido por um sofisticado míssil guiado por radar. Então, como um F-35B consegue literalmente desviar mísseis guiados por radar? A princípio, assim como todos os aviões, ele usaria o Chaff, que é uma contramedida eletrônica utilizada em aeronaves militares para confundir os radares dos mísseis. O Chaff consiste em pequenas tiras de alumínio, fibras de vidro metalizadas ou plástico metalizado. Essas tiras são lançadas no ar por dispersores de chaff, normalmente localizados na parte traseira da aeronave. Quando lançado, o chaff cria uma espécie de pequenas nuvens que criam uma grande quantidade de ecos de radar, que se assemelham a múltiplos alvos. É como se de repente surgissem vários aviões naquele local. Isso causa confusão no radar do míssil, dificultando a sua capacidade de distinguir o avião real dos ecos gerados pelo chaff. O objetivo é desviar a atenção do radar do míssil do avião real, e assim, o míssil passa a ir de encontro com essa nuvem ao invés do avião real, já que os chaffs são feitos de materiais condutores que são bastante reflexivos às ondas de radar, permitindo assim que o avião se escape. Mas como tudo na vida avança, os mísseis modernos conseguem rapidamente distinguir uma nuvem de chaffs do avião real, baseado em uma espécie de algoritmos, cálculos e mudanças de frequência nesses chaffs, uma vez que eles se dispersam no ar e a sua assinatura radar também muda. Além disso, os computadores dos mísseis modernos também calculam a velocidade de movimento desses chaffs. Um chaff largado no ar não aumenta a sua velocidade. Na verdade, está constantemente a reduzir. E um avião real está a manter ou a aumentar a sua velocidade para fugir do míssil.
E é com base nesses dados que os computadores do míssil ignoram os alvos falsos e mantêm o foco no avião real. E é aqui que entra em cena o misterioso dispositivo dos caças F-35B, que é largado a partir da cauda e fica a uma distância segura da aeronave, assim que se fizer necessário. Esse dispositivo possui 3 níveis de contramedidas de interferência contra mísseis. Primeiro, ele atua quando um caça inimigo tenta trancar a aeronave como alvo. Então, os computadores do caça emitem sinais de interferência calculados por eles e transmitidos para esse dispositivo através de um cabo de fibra óptica. Esse dispositivo então os espalha, tentando atrapalhar esse processo de lock. Se o radar do avião ou míssil inimigo conseguir trancar o caça no alvo, então os computadores do caça e esse dispositivo começam a tentar quebrar esse lock, interferindo ativamente nos algoritmos que fazem o track ou rastreio do caça, desviando o míssil para um outro destino. E por fim, se os 2 passos de acima falharem e o míssil continuar firme na sua trajetória de impacto contra o caça, esse dispositivo então começa a simular a assinatura radar do caça, direcionando o míssil para ele ao invés do caça. E acreditem se quiser, isso funciona e é tudo feito em milésimos de segundos. E isso é o que eu considero como tecnologia herdada dos alienígenas, porque é simplesmente incrível. Embora haja tão pouca informação disponível sobre os detalhes desse dispositivo, que é essencialmente um emissor, por se tratar de tecnologia militar sensível, mas mesmo assim, seu funcionamento é bastante incrível. E essa é apenas uma das várias contramedidas de evasão e interferência ativa contra mísseis e radares que a família dos F-35 tem a seu dispor. Mas existem muitas outras, tanto ativas como passivas. Por exemplo, o F-35B parece um avião relativamente normal, até que você preste mais atenção e se aperceba que todos os painéis de acesso dele possuem as portas serrilhadas e não retas como seriam normalmente. As portas do trem de pouso possuem as laterais serrilhadas. A porta que esconde as escadas é serrilhada. Ambas portas que escondem o lift fan também têm partes serrilhadas. E diversas áreas do avião são assim, principalmente os motores. E podemos ver esse mesmo princípio implementado no B-2 Spirit, o avião mais caro do mundo, em regiões como as entradas de ar dos motores. E há uma razão para isso: reduzir a assinatura radar. A força do sinal de retorno emitido por um radar após atingir uma superfície será maior caso tal superfície seja, dentre outras coisas, comprida e plana. Então, para reduzir a força do sinal de retorno e consequentemente deixar a assinatura radar e em geral o avião menos detectável possível, adota-se esse serrilhado. Assim, ao invés da onda bater numa superfície plana e refletir perfeitamente de volta para o radar, ela irá se repartir em ondas menores e que retornam para direções diferentes. Mas então, por que o avião não é todo serrilhado? Bom, primeiro que a física não deixa. Segundo, que ele já é revestido de um material que absorve grande parte da energia das ondas eletromagnéticas. E terceiro, se olharmos bem de outros ângulos, dá para perceber que esse caça não possui quase nenhuma parte a 90 graus. Todo o exterior dele possui painéis com algum ângulo, justamente para refletir as ondas de radar para uma outra direção. Até os estabilizadores verticais estão em ângulo e não perfeitamente retos. E sabe o que mais possui um padrão meio serrilhado? Essa garrafa esportiva de silicone dobrável de 600 ml. Claro que o serrilhado dela não é para desviar as ondas de radar, mas sim faz parte da característica dela de poder se dobrar ou se colapsar e ocupar um espaço muito menor na sua pasta. E dobrada, ela também fica com uma assinatura radar muito menor, dificultando a sua detecção na sua pasta ou nas suas mãos, quando você estiver a transportá-la completamente vazia. A loja também está repleta de vários produtos para facilitar a sua vida e o seu dia a dia. Dê uma saltada e adquira o seu produto. De volta ao vídeo, bom, ele já está no fim, mas até então vimos parte dos sistemas passivos contra mísseis. Mas essa família de caças conta com vários sistemas passivos, mas também sistemas ativos que interferem ativamente contra o ataque direto de mísseis. Mas eles são tantos que acho melhor fazer um outro vídeo apenas sobre eles.